Alô, meu amigo, alô, minha amiga. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos o livro de Apocalipse. E agora vamos encerrar hoje mais um período da história de uma das igrejas. Éfeso, até o ano 100, até o ano 313, Esmirna, até o ano 538, Pérgamo. Falamos sobre Tiatira agora, que vai até o ano 1517. A Igreja da Idade Média foi até 1798, mas o período profético de Tiatira termina em 1517. Por quê? Porque a partir de 1517 inicia a Reforma Protestante e o povo volta a ter em suas mãos a Bíblia, apesar das constantes perseguições contra os fiéis que buscavam conhecimento na fonte e não buscava conhecimento nos doutores da lei e os conhecedores do seu tempo. Qual é o conselho que Deus dá diante de tanto problema desta igreja? Vamos para o verso 25, que diz assim: Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Essa era a promessa para os cristãos desta igreja de 538 até 1517. Porque, apesar de tudo, apesar da idolatria reinante, apesar de o erro estar se misturando com a verdade na Idade Média, e muitos ainda não terem consciência de fato, havia sim algumas luzes que brilhavam. E Jesus dizia para elas: conserve o que você tem. E muitos morreram na fé, crendo de fato no Deus verdadeiro, na forma correta de adorar a Deus. Este conselho, portanto, serviu para os crentes de Tiatira, mas também para mim e para você. É importante a gente conservar o que tem. Há tantas tentações, tantas seduções, tantos erros doutrinários que ainda hoje são aceitos e ensinados, que nós temos que tomar muito cuidado, conservar aquilo que a gente tem, conservar aquilo que é puro, verdadeiro e manter-se fiel a Deus. E a promessa está nos versos 26 e 28, que diz assim: Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E o verso 28, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. E o verso 29 termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assim concluímos o estudo de Tiatira, período profético, 538 depois de Cristo a 1517 depois de Cristo, momento em que começa a Reforma Protestante. Uma igreja que viveu em densas trevas, mas onde, apesar de tudo, haviam pessoas sinceras e leais a Deus, mesmo dentro de uma igreja que ensinava o erro. Mesmo tendo Jezabel neste grupo ensinando a idolatria, havia sim muitas pessoas que criam de fato em Deus e pela pouca luz que recebiam, praticavam esses ensinamentos para honrar a Deus acima do homem e acima de toda a criatura. Eu não vou entrar em detalhes da igreja reinante da Idade Média, porque esse é um tema mais para o futuro. Lá para frente a gente vai falar um pouco mais sobre esta igreja. Mas o certo é que este período da Idade Média, ao invés de ser de claridade, de luz muito grande, porque todos pensavam, agora temos um cristão no poder. E todos esperavam que este cristão, este suposto representante de Deus, agisse com misericórdia, com retidão, pregando principalmente o que Deus ensinava, mas o que nós vimos foi uma igreja entrando cada vez mais em densas trevas, a ponto de se criar neste período um trono neste mundo. A palavra de Deus é muito clara, só existe um trono no universo todo, e esse trono, o único digno de sentar nele, é o Deus eterno, aquele que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. O Cordeiro é digno de sentar nesse trono. O Espírito Santo é digno de sentar nesse trono. O nosso Deus, portanto.
Mas a Idade Média legou ao mundo um trono diferente e deu a esse trono o nome de Trono de São Pedro, levando o mundo a adorar Pedro no lugar de Jesus. E isso, infelizmente, aconteceu, mas sobre isso vamos falar um pouco mais logo à frente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.